Bom dia a todos. Estamos aqui na nossa gravação da palestra de hoje, com o nosso companheiro César aqui conosco. E para que a gente possa iniciar, vamos fazer a nossa prece de abertura. Vamos todos sintonizando com a nossa casa, como se lá nós estivéssemos, entrando em sintonia com os amigos espirituais responsáveis pelas atividades da casa. E vamos dizer: Senhor Deus, nosso Pai, Jesus amigo, Espíritos bons, aqui estamos reunidos virtualmente, mas de coração ligado um ao outro, rogando a assistência dos amigos espirituais para essa nossa reflexão, para o César que vai trazer do fruto dos seus estudos e para nós que estamos assistindo, que possamos acompanhar com o coração atento, aproveitando o Senhor daquilo que está sendo dito, de coração aberto para transformar conceitos, ideias dentro de nós, para que nós nos beneficiemos com essa reflexão. Abençoa-nos a todos, Jesus, e fica conosco nesta hora. Que assim seja. Olá, companheiros, que todos possamos ser envolvidos por os espíritos trabalhadores da casa, mentores, nossos guias, e que possamos assim ser intuídos, abrindo nossos corações, nossos canais de entendimento, para podermos aproveitar esse momento de reflexão, de estudo que nos foi proposto, e esta oportunidade que agradecemos. Hoje vamos falar do capítulo 9, uma parte do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Né? Na verdade, Kardec, quando escreveu, ele juntou duas bem-aventuranças, né? A bem-aventurança dos mansos e a bem-aventurança dos pacíficos, né? Uma está no versículo 5º, outra está no versículo 9º. Mas como elas têm realmente muita coisa a ver, muita coisa de comum, ele fez no capítulo 9 exatamente um estudo sobre vários aspectos dessa mansuetude ou brandura e dessa passividade ou pacificação de cada um de nós, né? E aí a gente vem aqui exatamente para tentando falar hoje de uma maneira que nos tocou ao fazer o estudo, porque muitas vezes, como a própria Cristine falou na sua prece inicial, às vezes a gente traz conceitos doutrinários que possam reformular alguns conceitos que temos da vida comum, algumas coisas que a gente tem no nosso dia a dia, né? Mas, nesse caso específico, me ocorreu que esses são conceitos que nós vamos falar hoje, afabilidade, doçura, paciência, conceitos já mais ou menos compreendidos ou conhecidos da grande maioria das pessoas. Falo assim, conhecidos da grande maioria, porque todos sabem o que é afabilidade, doçura, paciência. Mas a interpretação do que seja efetivamente afabilidade, doçura, paciência, é uma questão muito específica de cada um de nós, né? Portanto, eu queria começar exatamente pensando na prática do que seja afabilidade, doçura, paciência e outras, né, como gentileza,
brandura, outras características que sabemos importantes para ser conquistadas por nós, aprofundadas, conquistadas, consolidadas, para que a gente possa construir uma trajetória de evolução, né, nessa jornada e que possa ser frutífero para nós, né? Para que a gente possa pensar nesse aspecto, eu busquei no Livro dos Espíritos a questão 893, que fala exatamente das virtudes. Qual a mais meritória de todas as virtudes, né? E os Espíritos respondem: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude, existe virtude sempre que nós conseguimos resistir voluntariamente aos arrastamentos dos nossos maus pendores, né? Joana fala sempre de luzes e sombras, né? E aqui nós vamos, inclusive, abordar uma parte do Evangelho que, na época que foi escrito por um espírito amigo, mas depois a gente ficou sabendo que era a própria Joana dando essa mensagem sobre a paciência, né? Joana estuda muito essa questão da gente usar virtudes, que eu aqui estou apelidando de luzes, para poder transformar vícios ou maus pendores que Joana chama de sombras, né? Então, jogar luzes sobre as nossas sombras, né? Isso depende de nós, da nossa vontade, da nossa resistência, da nossa persistência para podermos combater em nós essas más tendências, né? Então, o item 6 desse capítulo 9, que fala exatamente de afabilidade e doçura, né, que é um item relativamente curto, mas ele vem ditado por Lázaro, né, mas ele aborda exatamente foi esse item que me chamou a atenção de não só conhecer a definição dessa virtude, afabilidade, doçura, gentileza, né, mas também de compreender que o importante é a prática, né, ou tentar praticar. Porque às vezes a gente fica, caros amigos que nos veem, Cristine e todos, muitas vezes a gente fica querendo a melhor definição, a melhor compreensão. E isso serve, muitas vezes, para disfarçadamente nós adiarmos o efetivo esforço de praticar, né? Não compreendi ainda muito bem o que quer dizer isso, como é que é isso, e a gente fica teorizando uma coisa que já pode ser praticada, que já devia estar sendo praticada, ou pelo menos tentada, né? Porque é isso que Lázaro nos fala nessa questão. Ele fala exatamente que a benevolência para com os semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz afabilidade e doçura, que lhes são as formas de manifestar-se. Então, a benevolência, que lá na questão 886, que fala do que é, segundo o Cristo, efetivamente benevolência, indulgência e perdão, né? A benevolência se compõe de afabilidade e doçura, que são as formas, segundo Lázaro, de manifestar-se essa benevolência, né? Mas depois ele vem chamando a atenção que muitas pessoas são afáveis, são doces, são gentis só na casca, só no verniz, né? E o que ele quer dizer com isso? São aquelas pessoas que já aprenderam que isso é uma boa coisa, já sabem que isso é uma boa coisa, mas que com quase nenhum esforço, quase nenhuma vontade, né, tentam fazer isso só para os outros,
quando em grupos fechados, em grupos internos, no seu trabalho, nas suas atividades cotidianas, na sua família, são verdadeiros carrascos, são pessoas deseducadas, são pessoas grosseiras, são pessoas, às vezes, até malvadas nas suas concepções, nos seus comportamentos, no seu modo de falar, no seu modo de agir, né? E Lázaro vem falando exatamente disso, né? Não basta que dos lábios manem leite e mel, se o coração de modo algum lhes está associado. Só há, nesse caso, hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são tingidas, nunca se desmente, é o mesmo tanto de sociedade como na intimidade. Esse, se demais, sabe que, pelas aparências, se consegue enganar os homens. A Deus, não. Né? Então, na verdade, alguns mantêm esse verniz, essa casca, essa situação, para parecerem afáveis, doces, gentis, corteses, né? Mas, no entanto, não são. E foi exatamente esse texto que me chamou a atenção para, nessa nossa reflexão, tentar abordar a questão sobre a ordem prática. Porque nós já conhecemos a importância de sermos gentis, de sermos educados, de darmos um bom dia, de darmos um sorriso, mesmo que estejamos, às vezes, um pouco amargurados, um pouco impacientes, um pouco ansiosos com questões nossas, mas com que o outro não tem a ver, né? Então, que a gente possa ser gentil, educado, cortês, afável, doce, mas não só no verniz, não só na casca, né? Mas que isso seja efetivamente uma conquista interior nossa. E para isso, como a natureza não dá saltos, nós já sabemos, né? Isso tem que fazer parte de um exercício, né? Esse exercício precisa vir somado, como diz lá na 893, da nossa vontade. Vontade de sermos cada vez mais gentis, afáveis, doces, cordiais, né, uns com os outros. Numa mensagem muito interessante que Bezerra de Menezes deu no final do século passado, em 1999, na virada para 2000, ele fala exatamente desse novo período que estava começando em 2000. É uma mensagem interessante. Não sei se todos conhecem, mas aqueles que não conhecem, procurem conhecer, porque é uma mensagem bastante interessante, onde ele fala dos primeiros 70 anos, que foi uma luta daqueles primeiros espíritas para consolidar, para sustentar aquela primeira fase do espiritismo. Fala num período dos outros 70 anos, que foi um período de consolidação. E aí ele conclui assim, mais ou menos. A primeira etapa consagrou o espiritismo como ideário do bem, atraindo a simpatia e superando o preconceito. A segunda ensejou a difusão. Penetramos agora no terceiro portal de mais 70 anos, etapa na qual pretende-se a maioridade das ideias espíritas. Então, mais ou menos ali por volta do ano 2000, iniciou-se um outro período, um novo período, mais um período de 70 anos, onde exatamente essa penetração, né, esse aumento do conhecimento e da prática do espiritismo deve se dar. E aí ele fala, na sequência dessa terceira etapa, ele fala que é um período de atitude, né? Então, por quê? Porque no segundo período a gente já estava com o conceito de aprender sobre conceitos doutrinários, aprender sobre o dever, a paciência, as obrigações, as leis divinas e naturais, a lei de amor, justiça e caridade, aprender sobre toda essa caridade, a essência da caridade, que não é só a caridade material, mas a caridade moral também, com isso que nós já falamos,
da benevolência, da indulgência, do perdão. Ou seja, foi um período de aprender, né? Mas agora a gente vai continuar aprendendo, aprofundando esses conceitos, consolidando esses conceitos, mas também tentando praticá-los, né? Nos esforçando para praticá-los. Como falei anteriormente, muitas vezes a gente diz, mas eu ainda não compreendi muito bem, não importa. Vamos nos esforçar por praticar. E aí, na medida em que a gente for revendo conceitos, a gente também vai adaptando a nossa prática, vai aprofundando a nossa prática, mas o importante, me parece, nesse momento, é tentar praticar. Praticar a afabilidade, a doçura, a paciência, praticar. Porque nada nos é dado de pronto. Nenhuma dessas virtudes, elas vêm prontas para nós, ou elas também não acontecem da noite para o dia. É como falamos, a gente usa virtudes que já conquistamos para jogar luzes sobre sombras e transformar vícios ou dificuldades em novas virtudes, paulatinamente, com o tempo, aprendendo. Então a ideia é que a gente pratique, porque como fala Bezerra ainda nessa nossa mensagem que trazemos, a mensagem que trazemos que Bezerra trouxe na virada do século passado para esse século, né? Qual é o nosso maior inimigo? O orgulho. Qual é a nossa meta essencial? O amor. Qual é a nossa diretriz insuperável? A renovação de atitudes. E qual é o caminho da solução? A educação, né? Porque, como dizem os espíritos, e Kardec coloca muito bem, é tempo de aprender e de amar. Por isso é que ele fala que, para nós espíritas, 2 são os mandamentos adaptados dos mandamentos do Cristo, né? Porque Cristo dizia, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele resumiu toda a lei nesses dois mandamentos. E adaptando esses 2 mandamentos, Kardec coloca, com auxílio dos espíritos que trazem, que os mandamentos para nós espíritas espíritas, instruí-vos, espíritas, amai-vos uns aos outros, né? Então que nós possamos, além de nos instruir e continuar sempre procurando o esclarecimento, a instrução, o aprofundamento dos conceitos, a consolidação desses conceitos em nós de uma maneira racional, é também colocar no coração o esforço de nos amar, né? E de colocar esses conceitos com amor uns para com os outros, né? Como dizia Francisco de Assis, a gente começa fazendo o necessário, depois a gente faz o que é possível e depois, de repente, a gente está fazendo até o impossível, né? A gente vai chegar ainda lá que nos parece impossível, portanto parece uma coerência, porque não é impossível, né? Mas aquilo que nos parece impossível, mas a gente tem que começar de algum lugar, fazendo o que é necessário, depois o que é possível, até que de repente a gente se vê fazendo aquilo que a gente imaginava ser impossível, né? Que a gente possa guardar nos refolhos da alma, como diz também Bezerra numa outra mensagem, o compromisso de amar e amar sempre, trazendo Jesus de volta com toda a pujança daqueles dias que já vão longe e que estão muito perto ao mesmo tempo. De uma maneira eles vão longe, mas de outra maneira eles estão conosco o tempo todo, aqui conosco nesse tempo, né? Isso me trouxe também a me lembrei quando estava estudando isso, uma passagem que está no livro Jesus no Lar, ditado por Nélio Lúcio para Francisco Cândido Xavier, que fala exatamente da exaltação da cortesia. Baseado exatamente nessa mesma passagem, quando o Cristo disse as bem-aventuranças, os discípulos mesmo questionaram algumas dessa bem-aventurança, né? E aí, quando ele disse que os mansos herdariam a terra, alguns daqueles discípulos, a gente sabe, Pedro entre eles, que depois se modificou, Judas, que por conta desse comportamento
acabou se equivocando e traindo o mestre, alguns deles pensavam que o Cristo deveria fazer uma resistência física ao mando de Roma, né? Mas não era isso que o Cristo estava trazendo, né? E aí eles falam, mas tal assertiva não seria encorajar a ociosidade mental, né? E Judas perguntou ao mestre, Senhor, por que atribuístes aos mansos a posse final da terra? Os corações acovardados gozarão de semelhante bênção? Os incapazes de testemunhar a fé nos momentos graves da luta e sacrifício serão igualmente bem-aventurados? Quer dizer, mostrando uma dúvida que era pertinente para o momento, daquele momento deles, que estavam querendo lutar contra o mando de Roma, né? Contra o jugo de Roma, né? Mas que estava equivocado, completamente equivocado com relação àquilo que o mestre queria dizer, né? E Pedro completa, sim, mestre, se um malfeitor visitar minha casa, não devo recordar-lhe os imperativos do acatamento recíproco? Entregar-me-ei sem qualquer demonstração fraternal aos seus delituosos caprichos, a pretexto de guardar a mansidão a que te referiste? Ou seja, tanto Pedro quanto Judas, naquele momento, interpretando a palavra mansidão, mansuetude, de uma maneira equivocada. Porque nós ainda hoje interpretamos muitas palavras de maneira equivocada. Por exemplo, quando falamos de coragem. A gente acha que coragem é enfrentar o outro, né? Bom, você não teve coragem, o cara te desaforou e você não reagiu à altura, né? A gente se equivoca nesses conceitos, né? E a gente precisa, então, rever alguns desses conceitos. A gente vai falar disso um pouco mais adiante, mas a coragem é uma delas, né? A gente acha que coragem é enfrentar o outro. E, na verdade, a gente vai ver que André Luiz traz uma definição muito simples. Mais adiante, eu vou repetir, mas ele fala que coragem é o que nada teme de si mesmo. E forte é aquele que sabe esperar no trabalho pacífico, né? Às vezes a gente chama uma pessoa de fraca, ou de medrosa, ou de covarde, porque ela não enfrenta o outro de frente. Mas, na verdade, não é isso mesmo que Jesus estava querendo dizer. O que ele estava querendo dizer era exatamente dessa mansuetude. E depois, nessa passagem do Jesus no lar, o Cristo pensa, reflete, sorri e começa a explicar para eles, né? Enganaram-se todos, naturalmente. Eu não fiz elogio da preguiça, que se mascara de humildade, nem de covardia, que se veste de cordura para melhor acomodar-se às conveniências humanas. As criaturas que se afeiçoam a semelhantes artifícios sofrerão durante os instrumentos espirituais de que o mundo se utiliza para reajustar os caracteres tortuosos e indecisos. E assim ele segue explicando o verdadeiro caráter dessa mansuetude, que é com coragem, com força, resistir, mas trabalhar com amor, com fraternidade, com benevolência, com indulgência, né? A gente vai percebendo que muito ainda tem a ser feito por nós mesmos, nas nossas próprias consciências, no nosso próprio entendimento, com relação a essas palavras que definem determinadas situações ou sentimentos, né? Afabilidade, doçura, paciência, coragem, fortaleza, né? Tudo isso são questões que a gente tem que buscar do Cristo, na palavra do Cristo, o verdadeiro entendimento, mas já tentando, ao mesmo tempo que compreendendo cada vez mais profundamente esses conceitos, a gente possa nos esforçarmos para colocar isso em prática, né? No item 7, que é o seguinte, a afabilidade e a doçura, que aí fala exatamente da paciência, que como já disse,
é uma passagem que foi escrita por um espírito amigo, né? Mas esse espírito amigo, a gente sabe depois que foi Joana de Ângeles quem ditou essa passagem sobre a paciência, né? Ele fala da paciência, que também é uma caridade, né? É uma maneira de praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, né? E que nós só podemos ter essa paciência quando a gente pacifica o nosso próprio interior, né? Havemos de reconhecer que são as bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Ou seja, quando a gente entender que somos abençoados, que somos protegidos, que somos o tempo todo intuídos, orientados por espíritos bons e conseguimos fazer essa ligação, a gente consegue pacificar o nosso interior, nosso ser integral, né? E pacificados, a gente aí consegue ter paciência para com o outro. Essa é uma questão muito interessante, porque a gente costuma dizer que a gente perdeu a paciência, né? De repente aquela pessoa perdeu a paciência, né? Paciência que a gente nunca teve, né? Por isso que a gente a perdeu com tanta facilidade. A gente perde a paciência muitas vezes porque é uma dificuldade nossa de compreensão das leis divinas, das questões que nos chegam, dos problemas do cotidiano, das dores do dia a dia, da gente entender isso perante a justiça, o amor e a caridade do Criador, para poder pacificar a nós mesmos e aí poder ter paciência para com os outros, né? Tem uma passagem interessante em Pontos e Contos que fala exatamente da prova da paciência. Era a irmã Leonarda sendo orientada por sua mentora Lucinda. E Lucinda vem falando que Leonarda já conquistou muitas coisas, que Leonarda vai reencarnar, mas que Leonarda tem uma grande dificuldade com a paciência. Mas que se ela, Leonarda, pudesse, durante a sua próxima encarnação, se valer dessas outras virtudes, que ela Lucinda, enquanto mentora e avalizadora daquela nova encarnação, iria ajudá-la a achar a maneira de conquistar essa paz interior e manter a paciência, né? Ela reencarna e, apesar de tudo, ela desenvolve realmente um queixume, uma insatisfação, uma incompreensão das leis divinas que fazem com que ela se torne muitíssimo impaciente com o marido, com os filhos, com todos que a cercam. E ela, o tempo todo, ela é impaciente. E isso traz problemas para ela, porque ela, volta e meia, ela percebe que ela foi impaciente e com essa impaciência ela foi rude, ela foi grosseira, ela não foi nem afável, nem doce, né? Então ela mesmo se culpa e ela chora e ela lamenta e ela se desculpa, mas logo ali na frente ela de novo perde a paciência por questões simples do dia a dia, né? Mas ela leva ali a vida dela nas outras questões de uma maneira reta e tal, mas nesse quesito ela é a rainha de perder aquilo que ela nunca teve, né? Ela perde com facilidade aquilo que ela nunca teve. E aí ela acaba, o tempo dela na Terra acaba, ela desencarna, né? E Lucinda vem recebê-la. E aí tem um diálogo interessante entre ela e Lucinda logo que ela chega aí, né? Ao terminar a tarefa terrena, Lucinda esperava com a mesma serenidade dos outros tempos. Abraçaram-se comovidas, logo que a memória de Leonarda recuperou as recordações, permutando os júbilos da amizade sincera. Depois das primeiras impressões afetuosas, falou a amiga espiritual: é lamentável que tenha você demorado tanto tempo na oficina sem melhorar a obra. Como assim? Indagou a interlocutora assombrada. Refiro-me à paciência, comentou Lucinda carinhosa. Que diz? Fui excessivamente provada.
responde Leonarda, né? Mas não foi aprovada, explicou a amiga Serena. Vivi com pobreza e dificuldade. Entretanto, não as aproveitou convenientemente. Mas experimentei muitas dores. Todavia, não guardou os ensinamentos. Sofri muito, mas não aprendeu. E por que fez-se o silêncio, né? Porque tudo que Leonarda colocava, Lucinda rebatia com muita serenidade, com muita assertividade, né? Fez-se aquele silêncio, e aí, num tom bom que os bons espíritos, que os mentores têm, Lucinda completa. Você falhou nas provas de paciência que o aprendizado humano lhe ofereceu, mas não desespere de novo. Haverá recurso sempre para recomeçar, né? Então, Lucinda esclarece a Leonarda que um dos seus objetivos naquela encarnação, que teria sido começar a construir essa paciência, né? Que, como já dissemos, não dá salto, precisa ser uma construção, né? Lucinda fala, mas não se apavore, não se desespere. Novas etapas, novos recomeços, novas chances, novas oportunidades nós sempre teremos, né? Sempre teremos, é verdade. Mas por que não aproveitarmos essa que já está aqui conosco agora, né? Por que não aproveitar esse momento aqui agora, já que nos dedicamos a aprender sobre a doutrina dos Espíritos, a estudar a doutrina dos Espíritos, a ouvir os conceitos, a transformar os conceitos? Por que não já tentar essa prática, esse exercício? É sempre hora de começar, é sempre hora de tentar, né? Chico Xavier, já com 70 e poucos anos, disse que queria aprender piano. Aí alguém disse para ele, mas Chico, piano demora muitos anos para você aprender, você já está com 70 e poucos, você acha que você vai aprender nessa encarnação? Ele falou, não sei, mas também se eu não aprender nessa, estou preparando para a próxima, né? Então eu vou preparando para a próxima. Numa delas eu vou aprender a tocar piano. E aí eu tiro por mim, que eu toquei piano quase 14 anos, quando era jovem, adolescente, e agora há pouco tempo, nossa companheira querida, Roberta, tentou me ensinar novamente e eu não aprendo piano, né? Mas eu pensei com ela, eu disse assim, olha, já tentei 2 vezes nessa encarnação, durante 14 anos e depois durante mais 2 ou 3 anos com a Roberta. Foram 17 anos de tentativa. Se não valeu para essa, está valendo para uma próxima. Vamos tentando aqui, que eu estou tentando aprimorar a minha competência para a música, principalmente para o piano. Nessa eu com certeza não fui um pianista, mas quem sabe um dia o serei, né? Exemplo do Chico, que estava preparando para a próxima, é o exemplo do que Lucinda fala para a companheira não se exasperar, né? Então é isso, nós temos que reformar alguns conceitos, temos que ressignificar algumas palavras e reaproximar esses conceitos o máximo possível dos ensinamentos e dos exemplos do Cristo. Porque só assim nós conseguiremos fazer com a nossa tentativa seja mais assertiva, né? Porque tentar também com conceitos equivocados acaba que a gente vai se equivocar também. Então a gente tem que ir ao mesmo tempo que reformulando os conceitos, fazendo o nosso esforço para sermos mais amigos, companheiros, fortes, esclarecidos, corajosos, né? Eficientes nessa nossa jornada. E tudo isso são conceitos que a gente deve reformular, a gente deve consertar para que isso seja uma prática proveitosa para nós, né? Na Agenda Cristã, André Luiz fala mais ou menos assim sobre isso. O santo não condena o pecador, ampara-o sem presunção. O sábio não satiriza o ignorante, esclarece-o fraternalmente. O iluminado não insulta
o que anda em trevas, aclara-lhe a senda. O orientador não acusa o aprendiz tateante. A ovelha insegura é a que mais reclama o pastor. O bom não persegue o mal, ajuda-o a melhorar-se. O forte não malsina o fraco, auxilia-o a erguer-se. O humilde não foge ao orgulho, coopera silenciosamente em favor dele. O sincero a ninguém perturba, harmoniza a todos. O simples não critica o vaidoso, socorre-o sem alarde, sempre que necessário. O cristão não odeia nem fere, segue ao Cristo, servindo ao mundo. De outro modo, os títulos de virtude são meras capas exteriores que o tempo desfaz. Né? Que nós possamos compreender que é a nossa atitude interna, é a nossa vontade de transformar, é a nossa resistência, como diz lá na questão que falamos do Livro dos Espíritos, resistir aos nossos maus pendores, compreender essas palavras e esses conceitos à luz dos exemplos e dos ensinamentos do Mestre Jesus e aí praticá-las, né? Porque aí elas vão se internalizar e não se exteriorizar simplesmente como verniz, como uma capa que se desfaz, como diz aqui André Luiz, né? Porque são padrões que podem, se forem capas exteriores, o tempo vai desfazer. Né? E aí a gente vê que aquele reino de Deus, que é obra divina em nossos corações, né? A gente precisa construir dentro, porque o para fora é a consequência. Né? E a coragem é aquela coragem que nós falamos de resistir a nós mesmos. Né? Porque a paz é uma paz que também é muito mal interpretada e muito mal usada. Quando alguns ditos, com todas as aspas, pacificadores, na verdade são dominadores do mundo. Né? Isso vem de muito tempo. Né? E vem inclusive através de bandeiras de pacificadores que são dominadores. Né? Em Roma tinha a Pax Romana. Né? Roma dominava os povos e dizia que trazia paz. Que paz era essa? Do domínio do outro. Né? Então a gente tem dificuldade de entender determinados conceitos e precisa reformulá-los o quanto antes e fazer a prática ser o mais presente possível em nossas vidas. Né? Porque, como Saulo, antes de ser Paulo, ele já queria construir o reino de Deus nos homens, no coração dos homens. Mas queria, através de uma rigidez com as leis mosaicas e até usando, eventualmente, de força e de mando, né? Que ele fez algumas vezes. Né? E quando ele, na estrada de Damasco, ele encontra com o Cristo, ele fica cego por um tempo, cego da vista física, porque era necessário que ele olhasse para dentro e ficasse bem atento ao seu interior. Então, às vezes, essa cegueira, e aí não vou falar muito disso, mas tem uma passagem também do Evangelho no capítulo 8, item 20, onde evocam o cura-darmes para curar uma cega. E ele diz, mas por que eu vou curá-la se ela está tão bem assim, né? Está tão bem ceguinha. Está fazendo o seu exercício com tanta hombridade, isso está sendo tão útil para ela, né? Porque eu não curo se Deus não permitir. E Deus permitiu que ela fosse cega por benevolência, por amor, e a gente tem que compreender isso, que muitas vezes as nossas dores são por benevolência, por indulgência, por amor, né? Porque nós precisamos delas para poder fazer a nossa jornada. Não é isso? E aí, já encerrando a nossa conversa, a gente vê que no mundo paira esse conceito, né? E é um conceito já mais ou menos
dominado por grande parte da sociedade, mas que precisa ser aprofundado e precisa ser difundido para que todos possam praticar, que é a questão da gente mudar a nós para poder tentar mudar o mundo, né? Ao invés da gente ficar tentando mudar o outro, mudar o outro, mudar o outro, mudar o outro, e a gente olhar isso para dentro. Então que a gente possa, às vezes, ficar cego para o outro, no defeito alheio, e olhar para dentro de nós. Essa cegueira, às vezes, é muito importante, como foi importante para Saulo, antes de se tornar Paulo, né, na estrada de Damasco, como foi importante para essa irmã que está descrita no item 20 do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. E como eu disse, para a gente terminar, eu vou pegar uma música. Olha que curioso, eu vi a música e não sabia de quem era, fui pesquisar, é do Gabriel Pensador. E quando você vai ver a música, ela é uma música até agressiva, é aquele tom até de uma certa agressividade com a sociedade. Mas se você pega só a poesia, sem a agressividade da música, sem a postura que ele coloca na música, a poesia por si só, e reinterpretada ou redita, ela ganha um tom de amorosidade e de profundidade que diz assim: muda que quando a gente muda, o mundo muda com a gente. A gente muda o mundo na mudança da mente. E quando a mente muda, a gente anda para frente. E quando a gente manda, ninguém manda na gente. Na mudança de atitude, não há mal que não se mude, nem doença sem cura. Na mudança de postura, a gente fica mais seguro. Na mudança do presente, a gente molda o futuro. Né? É uma música muito maior do que isso, mas só esse parágrafo, essas duas estrofes, elas por si só falam de um conceito que está pairando na sociedade como um todo, mas que precisa ser melhor compreendido, como já disse, mais aprofundado, mais sentido e mais praticado. Então, que assim seja, meus irmãos. Vamos à obra, vamos em frente. Paz e bem a todos. Nós agradecemos ao César as suas reflexões, que muito certamente nos auxiliam, encerrando por hoje a nossa exposição, a nossa palestra, agradecendo aos bons espíritos pelo amparo, pela proteção e condução da nossa pequena tarefa, pedindo a esses espíritos nesta hora que irradiem para o lar de cada um de nós, onde quer que nós estejamos, as boas vibrações, e que nós estejamos de coração aberto e receptivo, recebendo os bons fluidos que são emanados sempre da nossa casa na direção e intenção de cada um de nós. Sustenta-nos, Senhor Jesus, nas horas mais difíceis, que tenhamos força, coragem, disposição para enfrentar os obstáculos da vida e que possamos, ao término dessa jornada aqui na Terra, te agradecer pelas múltiplas oportunidades de aprendizado e crescimento. Abençoa, Senhor, os que sofrem nesta hora, os que perdem entes queridos nessa pandemia, e que possamos, Senhor, ter as nossas dores suavizadas pela Tua mensagem e pelo Teu coração bondoso e amigo. Abençoa-nos a todos e fica conosco agora e sempre. Que assim possa ser. Graças a Deus.